Por que você acha que está havendo tanta pressão para que as igrejas sejam liberadas para fazer os seus cultos? Por que você acha que igreja local, reunião presencial, foi colocado como serviço essencial em alguns estados e a tendência é que seja em todo? Você tem ideia da massa de poder que hoje é movimentada nesses cerca de 45, 50 milhões de evangélicos no país? Você tem ideia do poder que eles têm de movimentar uma engrenagem pesada para aprovação de políticas no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, de interesses não raros que nada tem a ver com o Evangelho? Hoje existem cerca de 100 parlamentares no Congresso ligados a algum tipo de denominação. Você acha que eles representam os interesses do Evangelho? Políticas sociais, justiça, bem comum, o trato do diferente? Não, eles representam interesses de coronéis, de donos de currais religiosos. Para você ter uma ideia, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus tem não apenas a igreja como motor de captação de recursos, tem TV, tem rádio, tem empresa de seguro, tem gráfica, tem empresa de turismo, tem empresa de táxi aéreo, tem empresa de publicidade. É um conglomerado financeiro. E quem você acha que é a mola propulsora de tudo isso? Numa arrecadação que você não tem que prestar nenhuma conta à Receita e que você não paga imposto. Você começa a entender por que eles têm que voltar a funcionar, porque o coronavírus botou areia na engrenagem poderosa que é mantida por essas organizações. Você tem ideia quanto custa manter um mega templo com funcionários, com os custos de energia, com os custos de manutenção, com carros, com todas as benesses de cartões de crédito para bispos, para pastores, com salários subvencionados? Você tem ideia de como é feita a gestão de, por exemplo, uma região, um bispo, quantas igrejas eles têm respondendo a eles? Nós estamos falando de estruturas profissionais, meu amigo. Nós não estamos falando de uma gestão baseada no amor, no serviço, no atendimento solidário, na diaconia. Não. Como é que você acha que pastores são hoje capazes de comprar jatinhos e morar em mansões poderosas e terem fortunas a tal ponto de aparecerem na lista dos milionários da Forbes? Você acha que isso veio de onde? Você acha que essa estrutura, essa máquina, esse cassino de arrecadação de dinheiro funciona como? Ora, por que tem que voltar? Tem que voltar porque a arrecadação caiu drasticamente, em alguns casos 90%. Ah, mas você pode fazer doações virtuais numa conta corrente? Sim, pode, mas falta um elemento principal para que isso aconteça: a catarse, a manipulação, a chantagem, a música colocada para fazer mexer com os sentimentos da pessoa, o testemunho fraudulento, o milagre, e que é um estelionato. Tudo isso é montado como um circo para que a pessoa meta a mão no bolso e tire às vezes até a passagem para voltar para casa. Você não tem ideia como essas pessoas são profissionais para arrancar dinheiro de gente incauta, tola, que quer um Deus que faça milagre e resolva os seus problemas. Não o Deus que está revelado em Jesus nos evangelhos. A prática é quanto mais. Já se fez teses de mestrado e doutorado que se calcula que, por exemplo, em igrejas neopentecostais, de 40% a 60% do tempo do culto é aplicado em técnicas para arrecadação de dinheiro. O resto é distribuído numa música e numa pequena palavra. Mas o cerne, o objetivo principal é captação de recursos. Sem recursos, essa máquina não gira. É como o templo na cidade de Jerusalém, que empregava 25% da população e que fazia gerar os negócios dos latifundiários, dos proprietários de terras que criavam rebanhos para o sacrifício, e isso mantinha a opulência do sacerdócio, isso fazia com que o sinédrio funcionasse. Era toda uma engrenagem, ela não mudou, só se sofisticou absurdamente.
e as pessoas são incapazes de perceber isso. As igrejas não estão fechadas, as igrejas estão abertas. As pessoas continuam servindo, cuidando, pastoreando, aconselhando. A minha comunidade está fechada do ponto de vista físico, mas está aberta porque todos os seus membros estão atuando de forma solidária naquilo que podem, estão se aconselhando mutuamente, estão servindo aqueles que não têm condições. A igreja não fechou. Isso é uma falácia. Isso é um sofisma que está tentando ser vendido para você. Do ponto de vista do Novo Testamento, chega a ser grotesca essa coisa. Porque Jesus não mandou ninguém construir megatemplos, nem se gastar dinheiro com estruturas, nem se gastar dinheiro com carros, nem se gastar dinheiro com cargos. Paulo é o homem mais promissor da igreja no Novo Testamento, no primeiro século. Ele é o expoente, ele é o escritor, mestre, pregador, profeta, e diz que trabalhava para manter as suas necessidades. O princípio no Novo Testamento para levantamento de dinheiro tem que seguir 3 regras. Primeiro, a liberdade, ou seja, a pessoa dá se ela quiser, não por chantagem, não por constrangimento, não por coação e principalmente não por medo de maldição e de praga. Segundo, a espontaneidade, ou seja, a pessoa dá quando quer. Quando se sente motivada, quando se sente desafiada, quando se sente sensibilizada para isso. E a terceira coisa é a liberalidade, ou seja, ela dá quanto ela quer. Não existe um percentual, não existe uma regra, não existe um cânon, não existe uma obrigação financeira com a estrutura da igreja. Ora, quem montar suas mega estruturas, que as mantenha com o seu próprio dinheiro, mas não com o dinheiro do povo de Deus. O princípio do Novo Testamento era aplicar recursos para ajudar pessoas. E aí você me diz, mas onde está isso? Está na carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, quando ele levanta uma oferta alçada para acudir os necessitados da cidade de Jerusalém, e várias igrejas da Ásia Menor contribuíram. E aí você vai me dizer, mas oferta alçada é diferente de dízimo. Não existia dízimo no Novo Testamento. Toda oferta no Novo Testamento era para cuidar e ajudar de pessoas. A igreja não tinha uma estrutura. As pessoas eram mais importantes do que o templo. E isso quem ensinou foi Jesus, quando disse para a mulher samaritana, nem aqui, nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. Agora, aqueles que querem adorar a Deus farão isso em espírito e em verdade. Não serão mais reféns de geografias sacralizadas, mas terão a liberdade de amar e servir a Deus no outro, porque foi para isso que Ele nos convocou. Vamos conversando por aqui, de encontro em encontro, a mente abre, o coração expande, e o mais eu vou te falando no caminho.